E daí, pessoas? Muito bem-vindo ao Café com Oratória. Todos os dias eu trago um tema aqui sobre oratória, sobre confiança, sobre persuasão na hora de falar. E hoje o tema é esse: indecisos nunca serão confiantes. Para você ser confiante, você precisa exercer o ato de decidir com constância. E é disso que nós vamos falar aqui. Antes, deixa eu arrumar aqui o ao vivo. Pronto, já arrumei. Eu tenho que sempre enfiar o dedo na tela, porque o lugar da câmera é o mesmo local onde o Instagram resolveu enfiar esse ao vivo. Tá, ok. Para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Laux e eu ajudo advogados, profissionais do direito de modo geral, a desenvolverem a confiança e a persuasão na hora de falar. Tá? É uma conquista. A confiança e a persuasão são algo a ser conquistado e que você não conquista normalmente na faculdade de direito. Quer dizer, alguns conquistam, mas boa parte dos estudantes de direito acabam não conquistando e acabam virando profissionais que falham nesse quesito, que é um dos principais quesitos da vida para os operadores do direito, que é usar a palavra, e usar a palavra com força, com desenvoltura. Qualquer carreira jurídica, não importa qual seja, as grandes carreiras vão acabar exigindo que você tenha essa habilidade. E eu tô aqui para te ajudar todos os dias com conteúdo novo. E nessa semana eu tenho 4 lives. Fora os conteúdos diários, teremos 4 lives, essa é a primeira. Amanhã teremos uma segunda live pela manhã. Tá difícil sair a voz. Não vale dar água, muito café. Amanhã teremos uma segunda live em que o tema vai ser a voz. Falar sobre uma dica bem importante para a voz. E na quinta e na sexta teremos 2 entrevistas às 19h09 com 2 brilhantes advogados. Um é o Geraldo Pompa, Dr. Geraldo Pompa, que tem um trabalho fantástico aí, voltado para o direito do consumidor. Na verdade, ele tem várias frentes aí no perfil dele no Instagram. Ele ficou muito conhecido pela questão das passagens aéreas, enfim. Quero conversar com ele sobre isso. E também na sexta-feira, com a doutora Flávia, que eu estou muito curioso para conhecer o trabalho dela. Enfim, vai ser uma semana cheia de grandes eventos aqui no nosso perfil. Bom, então vamos lá. Vamos começar explicando esse negócio de indecisão. O que acontece? Indecisão sempre gera uma falta de confiança em quem fala. Quem é indeciso acaba sendo hesitante na hora de falar. E o que eu quero te mostrar aqui hoje é que, para você resolver o seu problema de falta de confiança, é fundamental que você resolva o seu problema de falta de decisão. Você precisa tornar-se uma pessoa decidida para tornar-se confiante ao falar. A decisão, ela é um exercício que divide caminhos. Decidir vem do latim... todos os dias eu tenho uma mosca que me acompanha aqui. Que praga, olha só. Vou te dizer, segunda live que eu faço tem uma mosca aqui. Tá louco, gente. Bom. Esse lugar não tá legal pra fazer live. As moscas estão vindo. O que será? Eu não tô... Eu tomo banho, tá? Eu sou bem limpinho. Elas não precisavam vir aqui. Bom, pessoas. Então, assim, decisão é uma palavra que vem do latim, como a maior parte das nossas palavras, mas vem da raiz decaedere, que quer dizer cortar na origem. Quando você decide, você corta na origem.
você faz uma escolha. Vou para cá ou vou para cá. Um caminho ou outro. E quando você fala, você precisa ter decidido o que falar na sua cabeça antes de falar. Quando você fala com confiança, quando a sua fala é confiante, ela mostra que a pessoa que já está falando já tomou uma decisão dentro de si. Uma decisão de falar aquilo que ela está falando. E expressar isso que ela está falando com toda a energia interior que aquilo que você quer falar merece. O que acontece? Para que você exerça uma fala confiante, você precisa exercitar antes a sua capacidade de decidir o que falar, decidir se vai ou não falar para essas pessoas certas coisas. Você precisa ter tudo já decidido aqui dentro. E mais do que isso, você precisa tornar um hábito decidir sobre coisas da tua vida. Se você não tem o hábito de decidir, tanto as grandes questões quanto as pequenas questões do teu dia a dia, provavelmente você não vai ter a desenvoltura para decidir na hora de falar. Como é que funciona aqui na minha cabeça quando eu estou falando agora? Eu sei o que eu vou falar, eu preparei, e só o ato de preparar já é um exercício de decisão. Então eu fiz uma série de preparações decidindo quais caminhos eu ia tomar. E no momento que eu estou falando, as palavras vão vindo num fluxo e elas vão vindo num fluxo através das minhas ideias, e elas saem da minha boca já com convicções aqui dentro. Então, mesmo que eu não saiba onde vai dar a próxima frase, eu já tenho a convicção daquilo que eu quero expressar. E a partir daí, a partir dessa convicção, as ideias vão saindo pela boca. As palavras elas vão ganhando força e ganhando expressão a partir da força interior que está aqui dentro. Grande Michel! Bem-vindo, Michel, querido amigo. Michel está em lançamento aí, ó. Michel tá fazendo o desafio do pior ano da sua vida. Depois olhem ali o perfil do Michel. Michel Skosteg. Bom, então assim, vamos lá. Quando você está indeciso, você tem uma indecisão, você vive emocionalmente um estado emocional de aflição, de ansiedade. Então, dentro de ti, acontece uma ansiedade, regurgita uma ansiedade. E essa ansiedade, essa aflição de querer ter uma definição, mas não tem, sobre qual caminho tomar, é um estado emocional que vai te acompanhando a cada momento em que você tem essa indecisão. E esse estado emocional decorrente da tua indecisão é o que acaba extraindo a energia que seria da tua confiança para falar. Então, a confiança, o que é? O que é confiança? A confiança é uma energia emocional que faz com que em cada palavra que você pronuncie, essa energia acabe reverberando. Então, falar com confiança é pronunciar palavras usando uma linguagem corporal, usando um tom de voz que passa essa energia emocional da confiança. Se você é uma pessoa indecisa, você vive constantemente uma aflição, uma ansiedade que debilita a tua capacidade de falar.
debilita esta confiança. Então, pessoas indecisas acabam não sendo confiantes, claro, porque são indecisas, e na hora em que falam, não conseguem expressar essa confiança. A fala fica sem energia. Por exemplo, vocês estão me vendo aqui falando isso que eu estou falando, e você sente na minha voz uma energia. Agora, digamos que eu olhasse agora para as pessoas que estão na live às 7 horas e 9 minutos, nesse momento aqui, 7 já alguma coisa, e eu ficasse assim, será que, puxa vida, essas pessoas que estão aqui na live são poucas pessoas, né? Será que eu continuo ou não? O que será que elas estão pensando de mim? Será que elas estão achando que, puxa vida, o que eu tenho para falar não é importante, porque afinal não tem muita gente hoje na live? Então, será que eu continuo? Será que eu não continuo? Nesse momento em que eu começo a ter essa dúvida sobre se eu devo ou não devo continuar, a minha voz já começa a ficar hesitante. Então eu vou falando, por exemplo, sobre esse assunto. Por exemplo, eu vou falar agora que o estado emocional de aflição, ele vai acontecendo. Percebe que se eu falo de um jeito mais hesitante, eu estou procurando trazer uma hesitação, a minha fala já vai ficando mais fraca, a energia das minhas palavras elas vão se perdendo, e aí essa hesitação já começa a acontecer, talvez daqui a pouco nas escolhas das palavras, e as palavras vão começando a desaparecer da minha cabeça, e aí eu já não sei mais o que eu vou falar, porque as palavras vão se perdendo. E aí, como eu estou aflito emocionalmente, eu já não tenho mais certeza do que eu estou falando, certeza das palavras, e a partir daí vem inclusive o branco na hora de falar. Perceba então que exercitar a capacidade de decidir com frequência faz com que você tenha mais confiança para falar. Se eu decidir fazer a live e eu já pensei antes na minha cabeça se ia ter muita gente ou ia ter pouca gente, se eu já pensei nos cenários e eu tomei a decisão com força de fazer a live, liga o botão do F. E aí você se torna confiante na hora de falar. Você já sabe que você vai falar. Seja para 100 pessoas, seja para uma, seja para nenhuma. Eu vou fazer esse troço. E vou fazer bem, dando toda a minha energia. E aí a minha voz sai de um jeito diferente de que se eu estivesse pensando, talvez, será que vou, será que não? Tá entendendo? Então assim, você que tá aí, bom dia, Eliane, bom dia, faz tempo que eu não te vejo por aqui, querida. Você que está aqui, nesse momento, e está decidido a me ver, está me vendo agora, e está mandando os coraçõezinhos, eu peço que você que ainda não está mandando, coloque o dedo na tela para me ajudar a desenvolver esse tema aqui com você e que essa live chegue a mais pessoas. Para isso, aperta no dedinho no coração, aqui no cantinho direito da tua tela. Ou se tu quer ainda ser uma pessoa ainda mais legal comigo, que estou aqui trazendo conteúdo, quase todo dia da semana eu trago lives e conteúdos são diários. Eu vou te pedir que tu clique nesse aviãozinho que está aí também embaixo na tela e encaminhe essa live para outras pessoas que também são do mundo jurídico. Os cachorros latiram nessa hora, puxa vida. E que também são do mundo jurídico e que querem aprender mais sobre confiança e persuasão na hora de falar, tá? Manda essa live para um monte de gente que nós vamos encher isso aqui. Eu sempre digo, faz tempo que eu não digo isso, mas existem metas aqui no Café com Oratória. A primeira meta é o número de apóstolos. Tá? Então eu quero o número de apóstolos para nós já termos aqui uma congregação, né, de apóstolos para esse tema da indecisão e da confiança. Penélope que está latindo. Parece que é brava. Quem me diz? Bom, então vamos lá. Olha só, eu coloquei nos meus stories agora, antes de começar a live, uma pequena provocação com relação ao símbolo do direito. Vocês sabem que, olha que interessante, como esse negócio de decisão
de decisão e de força interior na hora de falar é importante. Ah, aliás, lá no final da live de hoje, eu vou te ensinar uma estratégia para você começar a exercitar a decisão, tá? Vou te dar essa estratégia aí, que é uma estratégia do Ben Carson, importantíssima para você começar a exercitar ser decidido. Tá? Como é que você faz para ser uma pessoa decidida? Começa nas grandes questões, tá? E a partir daí você vai exercitando, porque se você exercita nas grandes questões, fica mais fácil você criar o hábito de exercitar nas pequenas questões e depois na hora de falar. Então vamos lá. Então assim, então fica ligado, no final da live eu vou te dizer uma técnica bem simples, é uma matriz de pensamento para você exercitar a capacidade de decidir. Olha a mosca do inferno que voltou. Ah, mas eu vou matar essa diaba. Todos os dias, e ela veio, e ela é aggressive, ela vem no meu nariz. O problema é no meu nariz. É grande, né? Também. É isso que dá. Bom, então assim, olha só, eu deixei até nos meus stories. Bom dia, Éder. Bom dia. Bom dia, Antônio. Eu deixei nos meus stories uma provocaçãozinha, se você já tinha reparado na deusa do direito. Você sabe que tem a conhecida deusa do direito. Quem é a deusa do direito? Você sabe quem é a deusa do direito? Quem é a deusa do direito? Bom dia, nariz, disse a Pamela. Oi, Pamela. Mas é, né? Só tem nariz na tela, ocupando a tela. Muito nariz e pouco cabelo. Eu tô guerreando com a minha mosca aqui. Todos os dias tem uma mosca que vem me incomodar. E ela vem na minha cara, no meu nariz. Bom, o que acontece? A deusa do direito, muitos chamam, conhecem ela como a Têmis. A Têmis é a deusa do direito, mas ela é mais... A Têmis, ela não é aquela deusa que tem a balança e a espada, tá? A deusa Têmis, ela é a filha da deusa Gaia, ela é filha da Gaia e filha de Zeus. Não, filha de Zeus não, filha de Urano. Até anotei aqui, filha de Urano. Têmis, a união de Têmis, quando Têmis se casou com Zeus, daí surgiu a deusa Dike, que é a deusa do direito. A deusa do direito mesmo é Dike. A deusa Têmis, ela é mais uma deusa, digamos assim, a deusa Dike é a deusa do direito dos homens, tá? E a deusa Têmis seria mais uma justiça divina, digamos assim. A deusa Têmis, ela seria mais a deusa do juramento dos homens em cumprir a lei. Tá, e por que eu estou falando isso? Porque a deusa do direito, a deusa grega do direito, que é Dike, ela tem a balança, ela está de olhos abertos, diferentemente da Iustícia, que é a deusa dos romanos, que foi a interpretação dos romanos, a mudança que os romanos fizeram na originária deusa do direito grega. A deusa Dike, ela está com uma balança na mão esquerda e uma espada na mão direita. E olha que interessante, a balança está na mão esquerda. A mão esquerda é a mão que está do teu lado esquerdo, o lado do coração. Que lindo isso. E olha que interessante, antes disso ainda, a deusa do direito é uma mulher. Uma mulher. E só sobre isso poderíamos fazer uma live inteira, né? Sobre o significado de ser uma mulher, a deusa do direito. Mas isso eu vou deixar para outra live. Mas é que a mulher tem muito a ver com a intuição, né? O lado que os orientais, no caso aqui, chamam de Yin, né? que é o intuitivo, o lado intuitivo do ser humano.
Ok, tá, mas eu não vou falar sobre isso agora. A deusa de quê? Que é a deusa do direito. Ela está no lado esquerdo, com a mão esquerda segurando a balança. E com a mão direita segurando a espada. E a espada da Dike, ela está em riste. Ela está pronta para atuar com a espada. Ela está pronta para agir com a espada. O que simboliza, né, a espada e a balança? A balança é o ato de decidir de um modo equilibrado. Então, e ela segura a balança. O fiel da balança é dado pela segurando a própria, com o próprio braço, né, com o próprio corpo. Você tem que segurar a balança para pesar qual dos dois caminhos é o melhor a ser decidido. Só que a espada simboliza a força, a execução dessa decisão. E a espada está em riste. Quando nós decidimos, nós somos semelhantes à deusa de quê? Nós pesamos e esse peso, ele acontece por mais que nós tentemos ser equilibrados, ele sempre vai ter um tanto de subjetividade porque é o nosso braço que está segurando a balança. E, de outro lado, a espada está em riste, que no caso do direito especificamente simboliza a força, a coerção, a imposição de uma vontade de quem decidiu. Mas na nossa própria vida é a força de quem já decidiu e vai colocar à frente e executar a sua decisão. É cortar caminho. A espada ela serve para esse decaedere, que é cortar na origem. A espada simboliza essa força de quem já decidiu, que precisa ser imposta. No caso aqui, como não estamos falando de decisões frente aos outros, como no caso da justiça, mas estamos falando do que ela simboliza para nós, para cada um de nós, essa imposição é a nós mesmos. Uma vez que tomamos a decisão, nós impomos as consequências dessa decisão. Ou seja, faz parte da nossa, do ato de decidir equilibrar as coisas, mas em algum momento a balança pesa para um lado e aí você vai até as últimas consequências com essa espada na mão. O indeciso é como uma justiça sem espada. O indeciso, ele nunca executa a sua decisão. Ele é a deusa de quê sem espada? E olha que interessante. A mãe da Dike, que é a Temis, ela é uma deusa sem espada. Porque ela não está no âmbito da justiça dos homens. Ela está no âmbito da justiça divina. Ela é uma deusa sem espada. Ela segura apenas a balança, ou a balança e uma cornucópia. Uma cornucópia é tipo um vaso em formato de chifre que simboliza a fertilidade, a abundância, a riqueza. Só que essa riqueza, essa abundância e esse equilíbrio perfeito, no mundo dos homens, de que nos mostra que exige a espada, exige a decisão, exige a
imposição do que você fez, do que você decidiu. Bom dia, Mariana. Bom dia. Bom dia quem está chegando aí. Dedo no coração, por favor. Hashtag dedo no coraçãozinho. Me ajuda. Então, veja bem. Para você falar, e falar bem, falar com confiança, você precisa usar essa espada da decisão. E como é que eu faço, professor, se eu sou uma pessoa indecisa? Vou dar um exemplo de como é que essa indecisão aparece na hora de falar. Eu já dei um antes, mas eu vou deixar melhor ainda. A indecisão na hora de falar, essa falta de confiança, né, ela pode se manifestar, ela pode se manifestar inclusive com pessoas experientes. Ela já se manifestou comigo. Vou dar um exemplo. Tá? Eu ensino isso para as pessoas, mas já se manifestou comigo. Recentemente. Eu estava fazendo um vídeo de divulgação de um dos meus treinamentos da Academia de Comunicadores e era um dia em que eu tinha que gravar anúncios. Tá? Eu detesto gravar anúncios, tá? Eu acho muito chato gravar anúncios. É uma coisa... Bom, mesmo quem é experiente, eu vi esses dias o Pedro Sobral falando sobre isso, que é o cara dos anúncios, é o cara do tráfego. E ele falando que é muito chato, ele detesta gravar. Agora ele já se acostumou, mas ele detestava gravar anúncios. E eu não gosto também de gravar anúncios. Então, assim, existem coisas que nós precisamos fazer. Né? O anúncio é fundamental para um negócio digital, como é a Academia de Comunicadores, mas que você não curte fazer. Você tem que descobrir o prazer de fazer aquilo. E eu, gravando vários anúncios num dia, como eu não estava muito certo do que fazer, olha só a indecisão, de como fazer esses anúncios, eu, nesse dia, foram 2 dias de gravações, eu não estava certo o caminho a tomar para aqueles 7 de gravações. O que acontecia comigo? Isso é muito comum, viu? Eu tô agora trabalhando num lançamento em que também eu tenho um outro advogado que eu tô ajudando a lançar o produto dele, que é o Michel, né? Michel Skosteg, que passou aí pela live hoje. E ele estava gravando os anúncios e ele não está acostumado a gravar anúncios. O Michel é um cara extremamente confiante para falar. Quem conhece o Michel sabe disso, assim, é um poço de confiança. O cara se comunica muito bem e tem muita energia na fala. Mas na hora de gravar os anúncios, aconteceu com ele o mesmo que aconteceu comigo, que é uma hesitação. Como tu não está acostumado com aquela linguagem, tu fica hesitante. E o que aconteceu comigo? Olha só como é que era comigo, tá? Eu gravava o anúncio e aí tava a Letícia, que é a minha esposa e a minha sócia em todos os meus projetos, né? Eu costumo dizer que a Letícia fica com o dinheiro e eu só trabalho, e porque ela cuida da parte do financeiro, né? E ela cuida dessa parte também de filmagem e tal, ela tá me ajudando. Então, assim, eu tinha combinado um roteiro para fazer o anúncio e aí eu terminava o anúncio. Olha a hesitação. Eu terminava de fazer e eu não tinha certeza se tinha ficado bom. Porque eu não tinha certeza sequer do roteiro que ele estava... Eu não estava certo do roteiro. Eu não estava gostando do que eu estava fazendo. Então eu não tinha convicção na hora de falar. Eu percebi isso depois de alguns takes em que eu olhei para o vídeo e eu vi a minha hesitação. Porque eu fazia, e aí assim que eu terminava a última palavra, eu olhava para o lado, para olhar para a Letícia, que estava filmando. Eu olhava para ela, como que buscando dela uma confirmação, tipo, tá bom ou não tá? Ou seja, eu terminava de falar com uma dúvida. Tá bom ou não tá? Ficou bom? E aí é óbvio que isso contaminava o meu modo de falar. Quando eu me dei conta disso, lá depois de um tempo fazendo,
Tu vê, olha como é que é. Eu ensino isso para as pessoas. Mas para uma atividade nova, para um tema novo, uma coisa que eu não estou acostumado a fazer, que é anúncio, não sou muito fã de fazer, nesse momento surgiu uma hesitação. E aí o que aconteceu? Percebida essa hesitação, eu acabei com ela. Eu disse, para, Ronaldo, chega. Tu tá louco? Então assim, daí eu me dei conta que eu precisava naquele dia decidir. É isso ou não é? Tava faltando preparo. Tava faltando um preparo com convicção naquilo que eu estava fazendo. Então, eu decidi o caminho que eu ia tomar nesse anúncio, na gravação desse anúncio, e a partir daí eu botei na minha cabeça, chega de ficar olhando pra minha mulher, não preciso da aceitação dela. Eu vou e faço, caramba. Eu sei fazer isso, eu ensino isso pras pessoas. Então, nesse momento, parou. A energia da minha voz veio e aí o anúncio ficou massa, entendeu? Então, só vou mostrar como a hesitação, ela é uma eu não vou chamar de tentação. A hesitação, ela é a hesitação, ela se manifesta na nossa vida. E ela é como se fosse assim, como se fosse um tipo de... Tô procurando a palavra que melhor define isso, a metáfora que melhor pode definir isso. A hesitação, ela é como se fosse a coisa que me surgiu agora, ela é como se fosse um fungo, tá? Uma sarna para cachorro, sabe? Ela vai aparecendo num lugarzinho e aí tu não vai percebendo e ela vai tomando conta, até que a situação fica, né? Ela vai se tornando insolúvel, quase. Então, para combater essa hesitação que vai tirar a tua confiança, você precisa exercitar decidir. Tá? O grande antídoto para isso é exercitar decidir. E aqui é importante que você entenda o seguinte: existem dois tipos básicos de decisões na tua vida que tu precisa exercitar. Existem as grandes decisões, do tipo, vou sair do meu emprego e vou montar um escritório sozinho. Isso é uma grande decisão. É uma decisão que marca um ano, no mínimo um ano da tua vida. Digamos que não deu certo essa tua decisão, tu no mínimo vai ter um ano aí de consequências dessa decisão. Às vezes é a vida toda. Temos decisões que marcam a vida inteira. Eu, quando decidi que eu queria dar aula, e eu fui fazer meu mestrado, e logo em seguida surgiu uma oportunidade para dar aula, aquilo ali marcou a minha vida inteira. Doido isso. Então existem as grandes decisões e existem as decisões do dia a dia. Você exercitar decidir para as grandes decisões, decisões que não são do teu dia a dia, grandes decisões, e aqui as grandes decisões podem ser muito grandes e podem ser decisões razoáveis. Por exemplo, uma decisão que pode ser uma grande decisão, que não necessariamente mas pode ser, é aquela se você vai ou não falar com aquela moça que você tanto gosta e tentar transformar isso num namoro. Isso pode ser uma decisão que marca a tua vida inteira, pode ser a mulher da tua vida, mas pode ser que não. Pode ser que seja só, né, algo passageiro. Então, as grandes decisões podem ser muito grandes ou pequenas, mas não são aquelas do dia a dia. Então eu chamo de grandes decisões. As que podem ter impactos, consequências grandes. E tem aquelas decisões do dia a dia, que são aquelas decisões em que não tem grande importância, mas que é importante decidir, que muita gente não sabe decidir essas também. Que são aquelas decisões do tipo,
Eu tô no rodízio de pizza. E aí surge uma pizza um tanto quanto extravagante, que você não comeu. Sei lá, uma pizza de queijo brie e mel. Você nunca provou queijo brie, sabe qual é o gosto do mel, e você pensa, isso numa pizza, será que é bom? Aceito ou não aceito? É uma decisão pequena, né? Decisão de dia a dia, assim. Não que você vá num rodízio de pizza todos os dias, mas é uma decisão whatever, né? Vai ou não vai, tanto faz. Decidir tanto em grandes decisões quanto em pequenas decisões do dia a dia, começar a decidir, vai te ajudar a se tornar mais decidido. E, por consequência, vai te ajudar a ser mais confiante na hora de falar. Se você é o tipo de pessoa que acaba deixando, por exemplo, nessas decisões pequenas, você acaba deixando com que outras pessoas decidam. Pega uma pizza de queijo brie com que mesmo? Com mel. Ou não, aí você olha pro seu parceiro, pra sua parceira. O que tu acha? Aí a pessoa diz, sei lá, pega. E aí tu vai e pega. Né? Não é que você está pedindo a opinião da pessoa. Se você pede a opinião, tudo bem, você está querendo saber alguma coisa. Por exemplo, você vai ver um filme, e aí você quer saber a opinião da pessoa sobre o filme, porque você não sabe do que trata o filme. Aí a pessoa vai te dar uma sinopse. Ok, isso aí é conhecimento, você pede. Mas você pergunta para a pessoa se você vê ou não vê. Você está abrindo mão de decidir. E aí o que ela decidir, você decidiu. É uma decisão do dia a dia, em que você está abrindo mão de decidir. Você acompanha só os outros nas decisões. Pessoas indecisas geralmente acabam acompanhando outras pessoas nas pequenas decisões do dia a dia. E nas grandes decisões, você fica paralisado. Nas grandes decisões, simplesmente para. E geralmente essas pessoas que são indecisas acabam não agindo nas grandes decisões. Acabam não decidindo. E se esquecem que o ato de não decidir já é uma decisão. Eu diria que é a pior das decisões. O ato de não decidir é a pior das decisões. Porque é uma decisão fraca. Descartes é aquele filósofo que diz que a única certeza que ele tinha era a dúvida. Cara, se a única certeza que você tem é a dúvida, tal qual Descartes, eu só tenho a te dizer que a tua vida é uma vida infernal. Infernal. A vida de Descartes devia ser uma vida infernal. Credo ser Descartes. Credo. Deus me livre. Apesar do Descartes ter um papel importante na filosofia, Deus me livre ter como única certeza na minha vida a dúvida. Porque o estado de dúvida, de indecisão, é um estado de hesitação. É estar sempre no meio do caminho. E isso enfraquece. Enfraquece a tua voz. Enfraquece as tuas palavras, enfraquece a tua confiança. Eu imagino, não conheço a história de Descartes, mas eu imagino que ele não devia ser um grande orador, não devia ser um grande comunicador. Estou chutando aqui, viu? Talvez alguém aí que saiba da história de Descartes me desminta, mas eu sou capaz de apostar que ele não devia ser um grande comunicador. Ele devia ser um sujeito recluso, com uma nuvem negra na cabeça. Fraco. Até fraco. Olha o que eu estou falando sobre Descartes, né? Olha a minha petulância. Mas se eu pudesse chutar, tá? Não sei. Eu gosto muito de imaginar o que seria a personalidade de um filósofo com base nas suas ideias. Como é que deveria ser o comportamento desse filósofo, né? Por exemplo, eu vejo Sócrates na minha mente como um cara super decidido. Um cara que falava muito bem. Bom, ele falava, né? Muito bem. Isso se sabe. Eu sei. Né? Tem relatos sobre Sócrates. Inclusive, leia
Recomendo que vocês leiam, pessoal do direito, recomendo que leia a Apologia de Sócrates, que é o julgamento dele, descrito por Platão. Lindo, tá? E Sócrates, no ato do seu julgamento, ao que tudo indica, foi magnífico. Márcio Santos, advogado, um grande escritor e filósofo ele foi. Descartes, imagino eu, né? Com certeza, não tenho dúvida disso. Não devia ser um grande orador. Meu palpite, tá? Não sei mesmo. Fiquei até curioso para saber. Bom, mas ok, antes que eu comece a divagar. Voltando, tá? Para falar com confiança, você precisa exercer a decisão. Exercer o ato de decidir, tanto nas grandes questões quanto nas pequenas questões. E eu recomendo... E aí como é que vai funcionar na hora de falar? Por que isso vai me ajudar na hora de falar, tá? Porque quando você treina decidir-se nas grandes e pequenas questões da vida, você está criando dentro de você o hábito de decidir. Olha só, o hábito de decidir. E esse hábito de decidir, ele vai te energizando de confiança. O hábito de tomar decisões te deixa cada vez mais confiante. Porque você vai tomando caminhos. Você vai educando a sua mente a fazer escolhas. Que é o que você precisa na hora de falar. Você toma decisões o tempo inteiro na hora que você está falando. Vou por um caminho, vou por outro. Faço uma pausa agora ou não faço? E aí o hesitante na hora de falar faz assim, ó. Processando e ele não está decidindo qual palavra falar. Ou ele pede confirmações o tempo todo para aquele com quem ele está falando. Então ele fala assim, pedindo confirmação é assim. Uma das coisas mais importantes, né, é o ato de decidir, né? Porque quanto mais decidimos, né, mais confiança nós temos, né? Ele está o tempo todo pedindo, por favor, né? Concorda comigo, né? Concorda, né? Concordinha. Não tem força. A afirmação exige uma decisão. Então, exercitando nas grandes decisões e nas pequenas decisões do dia a dia, você vai treinando o hábito de ser decidido. O hábito de decidir. E isso vai trazendo confiança na hora de falar. Como é que você decide... Como é que eu faço isso na Academia de Comunicadores? Com os meus alunos. Eu treino muito improviso. Então nós fazemos muitos exercícios de improviso. E no improviso, em toda a arte do improviso, o grande exercício é você dizer na sua cabeça um grande sim. O cara que é um dos maiores nomes do improviso brasileiro, ele fala sobre isso numa palestra. O Márcio Balas é um ator fantástico na arte da improvisação, e ele costuma ensinar isso. Ele diz assim, você tem que dizer um sim, um grande sim. Como assim um grande sim? Sim, você diz um sim para a situação que está acontecendo. Isso é uma decisão. Então, você vê esses espetáculos do tipo, é tudo improviso, eu acho? Não, é tudo improviso, era o programa de TV que tinha, mas é os Improváveis, né? Os Improváveis. A Companhia Barbixas, né, de teatro. Procure algum vídeo dos Improváveis. É fantástico. Os caras, a missão, por exemplo, fale sobre um ornitorrinco
conversando com um gato sobre Descartes e Sócrates. E você tem que falar. Estou inventando aqui o tema. Tá? Você tem que dizer sim para o desafio e falar. Ou seja, você precisa decidir. Você já decidiu entrar nessa roubada de fazer esse improviso, agora você vai fazer. E ponto. Vire-se. É assim que funciona. E para exercitar essa decisão, eu faço atividades de improviso assim. As mais malucas, com temas os mais doidos. Porque isso vai exercitando. Você falar sobre aquilo que é absurdo, sem freios, faz com que você exercite a sua confiança. Faz com que você exercite a sua agilidade também de colocar uma palavra depois da outra. Exercita várias coisas, mas uma das coisas que exercita é essa decisão. Então, entenda. Você precisa exercitar o ato de decidir no seu dia a dia. Começa aí, no teu dia a dia, tá? Antes mesmo de tu estar lá fazendo atividades de improviso lá, por exemplo, na Academia de Comunicadores, né? Aliás, já fica o convite aí, provavelmente dia 3, ali naquela semana, dia 2, 3, nós vamos abrir inscrições, tá? Para a Academia de Comunicadores. Nova turma, e uma turma exclusiva para o pessoal do direito, tá? Vou fazer uma turma só para o pessoal do direito. Então fica o convite aí. E eu vou fazer um evento também, um webinário, que vai ser também dia 2 ou 3, que vai ser o Oratória Fora da Caixa. Tá? O webinário Oratória Fora da Caixa, em que eu vou explicar. Nesse webinário vai ser um evento exclusivo, gratuito, só para os inscritos, tá? Exclusivo só para os inscritos. Vai ser uma aula, uma grande aula, em que eu vou te mostrar como é que eu faço para exercitar a confiança e a persuasão com os meus alunos. Tá? Eu vou te contar qual é o segredo para você desenvolver na sua vida. Tá? Fica ligado aí, Natane, show. Sim, fica ligada lá pelo dia 2 ou 3 por aí, tá? Aguarde. Thaís, nunca achei que fosse hesitante. Ué, será que tu é? Talvez, Thaís. Interessante, não sei. Tô pensando aqui. Para algumas coisas tu não é, para outras talvez. Grande Thaís. Thaís é uma advogada brilhante. Brilhante. Prazer em te ver aqui, Thaís. Então, Natane, aguarde. Falta pouco. Bom, queridos e queridas, então vamos adiante. Bota um dedo no coração aí. Dedo no coração, criatura. Por favor, dedo no coração. Que agora vai chegar no clímax da live. O clímax da live. Eu vou te dizer como é que tu treina, então, esse hábito. Como é que tu treina esse hábito, tá? Na hora de falar. Eu já falei que a improvisação vai te dar isso, mas no dia a dia. Primeiro, comece a exercitar a decidir. Tá? Nas pequenas coisas. Pequenas coisas, liga o botãozinho do F e experimenta. Tá? São Paulo Apóstolo. Provai de tudo e ficai com o que é bom. Então prova a maldita pizza com queijo brie e mel se tu nunca provou. Prova, decide e prova. Nessas pequenas questões da vida tu precisa decidir. Vai e prova. Se tu não gostou, não gostou. Caramba, tu tá pagando a pizza. Então decide essas pequenas coisas da vida, se tu não tá acostumado a decidir. E para as grandes coisas, eu te sugiro uma matriz de decisão. Uma matriz para tomada de decisão. E a matriz que eu vou te ensinar agora, para as grandes coisas da vida, tá? E aqui, grandes coisas da vida não quer dizer só, como eu disse, não quer dizer só aquelas que são muito impactantes, mas pode ser aquela do tipo: Devo falar com o meu chefe sobre um pedido que eu quero para ele de nessa sexta-feira sair mais cedo para viajar para a praia ou não. Não é uma decisão do dia a dia, mas é uma decisão que tem um certo impacto. Exercite esta matriz de decisão que eu vou te passar aqui. Deixa eu pegar aqui. Que é o seguinte, ó. Isso aqui eu
É uma técnica, tá? A técnica de análise de riscos. Essa técnica é do Ben Carson. Ben Carson, se você não sabe quem é... Alguém sabe quem é Ben Carson? Ben Carson é um conservador americano. Pelo que até onde eu sei, ele é conservador. Ele até apoiou o Trump na eleição. Mas eu não quero falar do posicionamento político do Ben Carson. O Ben Carson é um médico. Foi o primeiro cirurgião a conseguir fazer uma cirurgia de separação de gêmeos siameses unidos pela cabeça, sabe? Pela gêmeos siameses. Ele foi o primeiro cara a conseguir fazer essa cirurgia. E ele tem um livro sobre risco calculado, sobre como calcular riscos. Eu não li esse livro, tá? Mas eu tive uma aula sobre o Ben Carson e sobre a matriz dele. Fiquei louco para comprar o livro dele, não encontrei. É um livro dele, chama-se Risco Calculado. Aprenda a decidir com ousadia. No caso dele, ele teve que fazer isso para fazer a operação das irmãs, né, siamesas. Eu tô falando irmãs, mas eu não sei se eram irmãos ou irmãs, tá? Não sei se era homem ou mulher. Eu não sei por que eu falei irmãs. Mas eu acho que, se não me engano, eram irmãs. Sei lá. Bom, o que o Ben Carson diz? Ele diz o seguinte: toda decisão, ela pode ser dividida em 4... Deixa eu fazer uma coisa... Ah, não, sai invertido, não vou fazer não. Vocês vão ter que imaginar. Põe uma decisão, pega uma decisão e faz uma matriz, assim, divide uma folha de papel em 4. Essa é a técnica do Ben Carson. Pega uma folha, divide em 4. Tá? Põe a tua decisão no meio. Então, tu põe no meio da folha. A decisão, que pode ser grande, pode ser assim do tipo, largo meu emprego atual para montar meu escritório. Decisão grande, né, porque vai implicar no investimento e tal, não sei o quê. Ou pode ser uma decisão pequena, mas não é uma decisão de dia a dia, é uma decisão que tu precisa dar uma pensada e aí tu fica meio bugado, meio paralisado por conta dessa decisão. Aceito fazer a sustentação oral no meu escritório ou não? Ou continuo deixando para os meus colegas? O que eu faço? Faço academia de comunicadores com o professor Ronaldo ou não? Matriz de decisão. Então aqui está um exemplo, né, de coisas que você coloca nessa matriz de decisão do Ben Carson. E aí como é que você faz? Coloca o que você quer decidir no meio e divide em 4. Né? 4. Aqui, ó. Sinal da cruz para ti. Tá. Do lado esquerdo, vamos começar. No lado esquerdo você vai fazer o seguinte. O lado esquerdo é o lado de tomar a decisão para um lado. Todo o lado esquerdo da matriz, em cima e embaixo, é tomei a decisão. Deixa eu pensar. Não. Estou falando errado. O lado de cima é tomei a decisão. O lado de cima da matriz, os 2 quadrantes de cima, tomei a decisão. O lado de baixo é não tomei a decisão. Se é uma decisão sim ou não, né? Tipo, vou falar com o meu chefe sobre viajar no final de semana mais cedo na sexta-feira. Sim ou não? Tomei a decisão ou não tomei? Às vezes a decisão, em vez de sim ou não, ela sempre vai ser sim ou não, na verdade, né? Porque, por exemplo, eu vou ficar com um emprego ou vou montar meu escritório. É um ou outro, mas na verdade é sim ou não para o emprego. Então você pode sempre transformar em sim ou não. Sim ou não para o emprego. Sim ou não. Tá? Ou emprego versus escritório. Tanto faz. Tá? Mas a questão é, os 2 polos. Tá? O de cima é um lado, o de baixo o outro lado. Beleza. Aí você vai fazer o seguinte. No lado esquerdo, no primeiro quadrante de cima, tomei a decisão. Né? Sim. Você vai colocar a seguinte pergunta. São 4 perguntas, uma em cada quadrante. Primeira pergunta, então, no lado superior esquerdo. Qual é a melhor coisa que pode acontecer? Qual é a melhor coisa que pode acontecer caso eu tome essa decisão? Por exemplo, vou pegar esse assunto mais prosaico. Não, vamos pegar a academia de comunicadores. Qual é a melhor coisa que pode acontecer caso eu tome a decisão de fazer a academia de comunicadores na nova turma que vai abrir exclusiva para os profissionais do direito lá pelo dia 3 de agora do mês de fevereiro. Mês de fevereiro já.
Então assim, vamos pegar esse exemplo, né? Porque afinal já me favorece, né? Afinal eu ensino confiança e persuasão, nada melhor do que persuadi-los a fazer o meu curso, dando de exemplo. Exemplo conveniente esse. O que de melhor pode... Qual é a melhor coisa que pode acontecer caso eu faça academia de comunicadores, por exemplo? Melhor coisa que pode acontecer é eu sair de lá me tornando uma pessoa super confiante, super persuasiva na hora de falar, capaz de fazer falas de improviso, capaz de finalmente fazer uma audiência mostrando toda a força que eu tenho na minha palavra, passar no meu concurso que eu tanto quero. Enfim, eu vou falar de várias coisas positivas, é óbvio, eu estou falando da academia, né? E eu acredito nesse treinamento, então não tenho dúvidas que eu vou falar disso. Mas tá bom, se tu quer pensar em outra coisa, pensa. Tanto faz, tá? O que de melhor pode acontecer se eu vou pedir pro meu chefe para viajar na sexta-feira já e sair mais cedo? Melhor é que ele aceite e diga, é claro, tu merece, tu trabalhou a semana toda, tal, tu tá aí se dedicando, tu fez hora extra em vários dias. Tal. O que de melhor pode acontecer? No outro lado, no lado direito dessa matriz, tu vai colocar qual é a pior coisa que pode acontecer caso tu tome essa decisão. A pior de todas. Então, vou fazer academia de comunicadores. Qual é a pior coisa caso eu tome essa decisão? Eu paguei, entrei no curso e não foi bom. Eu não aprendi aquilo que eu achava, eu me decepcionei, não foi legal. Achei que alguém tinha me chamado. Então, né, foi muito ruim, não funcionou. Né? Então, o que há de pior? Botei meu dinheiro fora. Relaxa que isso não vai acontecer. Tá bom. Ou, né, cheguei e meu chefe me deu uma bronca. Meu chefe, inclusive, passou a me olhar, no caso do exemplo do chefe, né, me deixou me olhar com desconfiança. Talvez até ele pense em me demitir. Porque com a cara de pau desse funcionário me pedir para sair na sexta-feira. É o que há de pior. Depende do teu chefe, depende da situação. Mas tu precisa pensar racionalmente o que há de pior. Na parte de baixo, tu faz a mesma coisa, tu não decidindo. Então, qual é... E aí, vamos lá. Então, de cima, o que de melhor pode acontecer caso eu tome a decisão. O que de pior pode... O que de melhor pode acontecer caso eu tome a decisão. O que de pior pode acontecer caso eu tome a decisão. E embaixo, o que de melhor pode acontecer, qual é a melhor coisa que pode acontecer caso eu não tome essa decisão. Então, eu não vou fazer academia de comunicadores com o Sr. Ronaldo. O que de melhor pode acontecer na minha vida caso eu não tome essa decisão? O que de melhor pode acontecer? Eu posso continuar, eu não vou ter feito um investimento aí do curso e eu vou continuar como eu tô. E continuar como eu tô, aí tu tem que pensar se vai valer a pena continuar como tu tá ou não. Né? Tu vai ficar com um valorzinho a mais aí na tua conta, mas na mesma. Enfim. Se eu não falo com o meu chefe, o que de melhor pode acontecer se eu não falar com o meu chefe? Eu vou trabalhar na sexta-feira e vou ter que ir sábado pra praia. Né? Ou talvez não ir, porque eu vou ter que voltar domingo já, talvez não valha a pena. E do outro lado, tu vai pensar e vai responder a pergunta: o que de pior pode acontecer caso você não tome essa decisão? Então, o que de pior pode acontecer caso eu não tome essa decisão? No caso da academia de comunicadores, o que de pior pode acontecer caso você não tome a decisão? É você ficar cada vez menos confiante, cada vez menos persuasivo. E talvez até desistir da carreira jurídica. Fazer outra coisa. Sei lá. E vamos pensar no caso do chefe. O que de pior pode acontecer caso eu não tome essa decisão? Caso eu não tome, né? Eu vou ter que... De pior é eu ter que ficar trabalhando aqui e não ir pra praia. Né? Ou me arrepender de não ter pedido, de não ter tentado.
Ver que outros colegas meus saíram na sexta, isso é o de pior. Ver que outros colegas foram e eu não fui. Né? O que há de pior em não tomar a decisão é sempre pensar se você pode se arrepender. Tá? Essa matriz de decisão do Ben Carson, ela vai ajudar muito a que você consiga exercitar as decisões mais importantes da tua vida. E quando você exercita uma grande decisão, por que isso vai ter impacto para as decisões pequenas? Pelo seguinte, já vou te dizer, deixa eu só ver o que a Ruth disse. Ruth Teles, já fiz algo parecido, coloquei na esquerda aspectos positivos e negativos acerca de uma decisão. Sim, só que essa matriz, Ruth, esquerda e direita. Então, quando você faz essa matriz mais simples, né, positivos e negativos, ela te dá ela acaba sendo muito binário, né? E há uma tendência para muitas pessoas, isso ajuda, claro que ajuda, mas que ainda continuem indecisas, porque como só coloca 2 aspectos, você não tem uma visão tão integral da coisa. Subdividido em 4 perguntas, né, o que há de pior, o que há de melhor, é como se pegasse o negativo e o positivo que você colocou, mas colocando o que há de pior, exagerando no melhor, tanto de um lado quanto de outro. Você carrega mais nas cores. E como você carrega no pior e de melhor, você tem e de ambos os caminhos, né, você consegue, carregando nas cores, pelo contraste, tomar mais fácil a decisão. Esse é o grande lance do Ben Carson. Não é à toa que ele é o Ben Carson, né? Eu achei muito legal essa matriz de decisão. E por que é importante, então, você exercitar nas grandes questões? Quando você exercita assim nas grandes questões, usando, por exemplo, essa matriz do Ben Carson, funciona como se fosse... Você ganha uma confiança que é como se fosse uma pedra rolando na neve. Tá? Você coloca uma pedra na neve. E aí a sua confiança vai ficando mais forte para as pequenas decisões. Uma pedra rolando, né, morro abaixo na neve, ela vai ficando cada vez maior, né? Porque a neve é a famosa bola de neve. E aqui a bola de neve é uma bola de neve de confiança. Imagina uma bola de neve de confiança. Tá? Você decidiu, você jogou uma pedra lá de cima. Pelo fato de você decidir numa questão importante da tua vida, tu pode ver, quando tu toma uma decisão importante, não importa o que aconteça, tu sai dali assim, ó. Sai dali se sentindo. Sai dali assim, ó, batendo no peito. É muito legal quando você toma uma decisão. Sem medo de ficar arrependido. Você tomou a decisão. É muito massa. Tá? Por mais que possa surgir uma hesitação depois, na hora que você toma a decisão é muito forte. Então, o ato de decidir nessas situações da vida, não abrir mão, decidir, juntado com as pequenas coisas do dia a dia, faz com que você vá ficando mais forte. Tal qual a bola de neve, você vai ficando maior, cada vez mais poderoso, cada vez mais avassalador. E isso faz com que você exercite a decisão e que na hora de falar você tenda a ser mais decidido. Aí tudo vai ser uma questão de técnica na hora de falar. Se você construir a sua capacidade de decidir interior, na hora de falar vai ser uma questão de técnica. E aí o que você vai aprender lá comigo, na Academia de Comunicadores, vai ser aprender a técnica certa para juntar as palavras para falar de improviso. A improvisação lá vai ser um exercício de flexibilidade. E não necessariamente mais um exercício de decisão, porque a decisão você já começou a resolver na sua vida. Ok, pessoas? Verdade, disse a Ruth. Nas próximas dividirei em 4, vale a pena. Claro, tu vai ver, Ruth. Vale a pena mesmo. Não sou eu que estou dizendo, é o Ben Carson. Ben Carson é o cara da decisão. O cara dividiu gêmeas siamesas, né? Dividiu gêmeas siamesas que estavam coladas pelo cérebro. O cara desse, ele sabe o que é decidir. Ele tem o que nos ensinar. Ok, pessoas. Claudete, obrigado, Claudete, querida. Muito obrigado. Eu hoje vou terminar por aqui. Os cachorros já estão me expulsando aqui, não sei se vocês viram, já estão latindo feito louco. E quero agradecer vocês.
dizer para vocês que se você curtiu esse vídeo, comente, deixe teu comentário aí. Lembra que amanhã eu tenho outra live, amanhã eu vou falar sobre voz. Já que hoje falamos sobre decisão como um requisito para você ter confiança para falar, amanhã eu quero mostrar algo simples e que vai deixar a tua voz muito mais confiante. Amanhã vai ser algo bem legal, tá? Hoje eu te ensinei como tu exercita a tua decisão. Amanhã eu vou te ensinar uma coisa técnica sobre voz, que eu ensino lá na academia, e que é algo bem simples, mas que faz toda a diferença na hora de você falar. Então amanhã, de novo, 7 horas e 9 minutos, tá? Chega cedo. E procura trazer outras pessoas para essa live, encaminha essa live, esse convite da live, que eu vou hoje botar um post de convite da live, e encaminha para outras pessoas, encaminha essa live para outras pessoas, especialmente as do direito, para que elas venham nessa live. Se tem uma coisa que você precisa saber, é usar a sua voz na hora de falar. Então amanhã vai ser sobre isso. E já aproveita, tem um calendário ali, já pode até encaminhar o calendário para as pessoas. Ontem eu fiz um post com o calendário de lives, e nesse post tem ali todas as lives da semana. Quinta-feira e sexta-feira, aí vai ser às 19h09, sempre alguma coisa e 9, tá? Então 19h09, nessa quinta-feira e na sexta-feira eu vou entrevistar 2 brilhantes profissionais do direito. Vocês precisam conhecer o Geraldo Pompa e a Flávia Maria, que são advogados brilhantes, têm um trabalho no mundo digital incrível e vocês precisam assistir esses 2 modelos. Eu vou fazer... Veja, sempre as nossas lives em parceria aqui são lives para modelar a confiança e a persuasão dessas pessoas. Semana passada eu fiz uma live que foi top das galáxias, que foi com o Giovanni, e que é o da Advocacia Superior, é o inventor do RESP Perfeito, um brilhante professor. Nós aprendemos muita coisa sobre comunicação com ele. E nessas lives de quinta e sexta agora vamos ter o Geraldo Pompa. Vocês vão adorar, pode escrever, vocês vão adorar tanto o Geraldo Pompa quanto a Flávia. São comunicadores incríveis, vocês precisam assistir essas 2 lives, tá? Então quinta e sexta, 19h09, e amanhã, de manhã, cedinho, estou aqui falando sobre voz. Eu quero te mostrar que algo bem simples pode fazer toda a diferença na hora de falar. Tá bom, pessoas? Foi um prazer, um privilégio ter estado aqui mais uma vez com vocês. E eu volto amanhã. Tchau, pessoas.